Área de tecnologia em Vancouver. Essa foi sempre uma das maiores áreas com empregabilidade aqui na cidade de Vancouver. Empregabilidade acaba sendo sempre linkada à sua imigração, se esse for o seu desejo. O Douglas College tem programas fantásticos em que você consegue focar em áreas diferentes de tecnologia. Nós vamos falar dos bundles, em que você faz ali um programa de 2 anos, aí vira um programa, te dá um PGWP de até 3 anos. E para conversar comigo sobre o Douglas College, está comigo nossa querida Natália. Tudo bem, Natália? Olá, tudo bem com você? Tudo ótimo, aqui é sempre um prazer conversar. Douglas College, né, Natália, é um dos principais colleges públicos, né, aqui da cidade, né, da região de Vancouver. Isso é até uma outra coisa que eu acho interessante, né, porque o Douglas não fica em Vancouver em si, fica numa cidade ao lado, né, em cidades, né, ao lado da cidade de Vancouver, que acaba oferecendo ali um custo de vida um pouco mais baixo, também é uma solução bem legal. Você fica dentro de um centro muito forte, né, Natália, que é Vancouver, né, e você não tem o custo de aluguel da cidade de Vancouver. Concorda comigo aí? Com certeza. Os 2 campos, eles estão na região metropolitana de Vancouver, né? Então, embora seja uma outra cidade, é bem do ladinho. O nosso campus principal de New Westminster é 30 minutos pelo SkyTrain, que é o metrô da cidade, o pessoal já está no centro. E Coquitlam, que é um pouquinho mais afastado, vai dar aí uns 50 minutos, dependendo. Tem que fazer uma baldeação, né? Então, às vezes demora um pouquinho mais. Até hoje a gente tem uma comunidade brasileira bem grande em Coquitlam, né? O pessoal que já está aqui tem mais um tempinho, comprando casa e tudo mais, porque é um lugar muito lindo, né? Você está nas montanhas, você está ali a meia hora, 45 minutos, mais ou menos, 50 minutos de transporte público do centro da cidade, e nem necessariamente você vai trabalhar no centro da cidade de Vancouver, né? Você tem empresas em todos os lados, né? Ainda mais se a gente for falar de tecnologia, né? Com certeza. E tem tudo, né? Elas são cidades, né, autossuficientes, então mercado, loja, banco, né, tudo que você precisa tem lá, não precisa ir até o centro para fazer essas atividades, só se quiser mesmo, quiser ir para a praia. Exatamente. Então vamos lá, somos todos seus, que a gente vai fazer a nossa querida Natália vai fazer uma apresentação para você, para que você entenda, né, a gente vai falar ali como entrar, algumas dessas coisas que são muito importantes para você saber, né, entender um pouco melhor como é vir fazer um college aqui no Canadá. Muito bem, deixa eu só... Eu não Lembrando vou te que a gente vai estar focando aí em tecnologia, tá certo? Eu trouxe uma apresentação bem focada hoje para a gente falar sobre tecnologia, mas só para contextualizar, Douglas College é um college público, e então a gente oferece, na verdade o maior college público da província de British Columbia em número de programas, então são mais de 100 programas que são abertos para os alunos internacionais, tá? Então não tem só tecnologia, mas hoje a gente vai focar nesse tema. Então, eu trouxe algumas informações que são bem interessantes com relação a esse setor posicionado dentro de Vancouver, né, e da província de British Columbia de maneira geral. Inclusive é chamado, né, como o novo Vale do Silício, porque desde mais ou menos talvez uns 12 anos atrás, 10 anos atrás, muitas empresas de São Francisco foram abrindo matrizes mesmo em Vancouver, né? Teve algum subsídio do governo na época, o dólar canadense é mais barato que o dólar americano, então fazia sentido para essas empresas se colocarem lá também. E com isso houve esse crescimento do setor de tecnologia, e com esse crescimento, a necessidade de capacitação de nova mão de obra, né? E também a requalificação, porque a gente sabe que esse setor é muito dinâmico. Então, acaba que, às vezes, a pessoa ela já tem, né? Eu fiz um bacharelado de tecnologia aqui no Brasil e me formei em 2015, né? E aí você vai para Vancouver agora, você, enfim, precisa se requalificar. Completamente diferente, né? Exato, por mais que a pessoa trabalhe, se ela já trabalha com algo, ela vai repetir aquilo, beleza, mas às vezes ela vai ter que fazer alguma coisa a mais, então vai ter que entender algum outro sistema, né? E algumas outras informações. Rapidinho que eu esqueci de falar, uma coisa que eu sou fã de vocês também, que vocês têm pós-graduações para quem não é da área de tecnologia, entrar na área de tecnologia. Exato. Isso é muito legal, eu acho isso aí para um processo de visto, para um processo profissional em si, faz muito sentido, né? Eu lembrei disso aqui agora, eu te esqueci de falar, achei importante, Natália. Não vai me interrompendo porque eu não consigo te ver, tá? Vai lá, vamos lá.
Bom, aí trouxe também algumas informações, né? Então, teve recentes investimentos na parte de infraestrutura tecnológica, né? De empresas de telecom, como a Telos e a Bell, foram mais de 15 bilhões de dólares canadenses investidos. E também teve esse programa do governo, que é o Tech Talent Accelerator, que também era justamente para desenvolver novos talentos e tudo mais. Esse ano, na verdade, a gente foi pegar... Esse ano teve bastante evento de tecnologia em Vancouver. Então, um deles é o Web Summit, que é um dos maiores eventos da categoria. E esse ano foi lá, para vocês terem uma ideia, foram mais de 15 mil participantes, de mais de 1.100 startups, com mais de 650 investidores, né? Teve como tema principal muito forte a IA, né? Inteligência Artificial. Se fala muito sobre isso, acho que foi um dos grandes temas do ano, realmente. Inclusive, um dos temas foi o futuro do trabalho e a alfabetização em IA. Então, como a gente recolocar a mão de obra, que falam muito que a IA vai substituir as pessoas e a mão de obra, mas não é bem assim. E aí também, da mesma maneira, como a gente alfabetizar as pessoas para usar a IA ao seu favor, enfim. Então, eu acho que traz aí mais solidez, né, a palavra, para o mercado em Vancouver, com todos esses eventos. A gente teve também, não está aqui na apresentação, mas a gente teve o Game Jam, que foi no começo do ano, lá no campus do Douglas College, que é um evento de game que todo ano é sediado em uma cidade do mundo, e aí de Vancouver foi no Douglas College, e agora no final do ano, já estamos no final do ano, né, mas agora no final de novembro vai ter um outro evento de games também no Douglas. E aí, falando um pouquinho de empregabilidade, desculpa, aqui eu trouxe algumas carreiras de maior demanda. Então, engenheiros e designers de software, especialistas em sistemas de informação, web developers e programadores e profissionais de cybersecurity, né, cibersegurança. Desculpa. E aqui também, alguns números, esse dado saiu ano passado, né, então que em 10 anos, então até 2034, a ideia é criar mais de 87 mil novas vagas para o setor de tecnologia e serão mais de 90 mil replacements. Então, para quem às vezes não entende, né, o conceito de o Canadá quer pessoas e tudo mais, além de ser um país grande e tudo mais, como a gente sempre explica, tem a questão da aposentadoria. Acho que até você pode falar melhor, Chico. Muitas pessoas se aposentando e a gente precisa colocar a gente, né, no lugar para trabalhar. É um problema sério do Canadá, né? É um problema muito engraçado que esse problema, diversos países desenvolvidos têm isso aí, né? Você tem a mão, vamos botar assim, a mão de obra, né, ficando, né, mais velha, se aposentando, e você não tendo pessoas para repor, né? Isso é uma realidade bem grande aqui do Canadá, né? Com certeza. Eu trouxe também a informação do Programa de Imigração da Província, né, que é focado para quem é da área de tecnologia, daí é com vocês, se você quiser falar um pouquinho mais. E também, para quem tem bastante interesse nessa área, o site da província de British Columbia tem o workbc.ca, que tem várias informações legais, e tem uma ferramenta que chama Career Search Tool, que daí você joga lá, por exemplo, você pode até colar aqui da apresentação, Web Developer, e aí ele sai qual que é a média do salário por hora, por ano, salário mínimo, salário, o máximo que você ganharia, quantas vagas dessas 87 mil estão planejadas para esse cargo, então você consegue ter uma dimensão de como está o mercado antes de realmente se inscrever e decidir ir. Deixa eu voltar aqui, só falar então um pouquinho então, do BCPMP Tech, né? O BCPMP Tech é um dos programas mais fortes que eu vejo aqui do Canadá. Eu me lembro de uma época que o pessoal, eu vou para tal província, professora de tecnologia, eu vou para tal província, porque lá tem um programa bem favorável à imigração. Eu falo, olha, eu estou vendo que a sua empregabilidade é muito, a pessoa de tecnologia, a sua empregabilidade é muito forte aqui em British Columbia. Né? Você já ouviu falar do BCPMP Tech? Muitas pessoas não conheciam ele. Já foi uma época um dos programas mais fortes que eu já vi. A gente já teve casos, Natália, da pessoa aplicar processo de imigração de manhã e receber aprovação à tarde. Nossa! Não é uma realidade atual, tá? Sim. Mas o que eu acho bem legal, você que está aí nos escutando, é você entender uma coisa. Quando você vem fazer um curso aqui de 2 anos no Canadá, você tem até 3 anos de PGWP. Então, você não está olhando uma visão
você não tem que olhar só uma visão de hoje do que está acontecendo em relação à imigração, se essa for a sua intenção. Você tem que olhar, né? Então, vamos supor que você vai vir aqui para 2026. Você tem até ali 2031, né, para que você possa se encaixar em processos de imigração. Né? Então, assim, o que é uma realidade hoje, numa realidade de pós-pandemia e tudo mais, com certeza vai ser completamente diferente daqui a pouco. Né? É uma área muito forte, é uma província muito forte, é uma província muito forte na área de tecnologia. Então, assim, a gente acredita que daqui a pouco esse BCP-PTEC vem aí com força total, né, para que mostre a cidade continua respirando tecnologia. Você falou essa coisa do Vale do Silício, se você olhar geograficamente, né, a cidade de Vancouver é a continuação da costa oeste dos Estados Unidos, aonde fica o Vale do Silício, né, na Califórnia. Então, assim, você tem diversas matrizes aqui, como a Natália falou, você tem Facebook, o Meta, né, você vai ter aí Amazon e diversas outras dessas megas. Microsoft, EA, que é de jogos, as grandes todas estão aí. Estão aqui exatamente em Vancouver. Então, assim, e o mundo caminha para esse lado, né? Para o lado da tecnologia. Hoje tem o AI aí, então o mundo está caminhando para esse lado. Então, tem como você contra um fluxo global, né? Então, é bem isso aí. Bom, agora eu vou falar um pouquinho da instituição. Como eu já tinha adiantado, né? Então, é o maior college público em número de programas, mas também no número de alunos são cerca de 15 mil alunos no total, e desses 15 mil, em torno de 3 a 3.500 alunos internacionais de mais de 100 nacionalidades diferentes. Então, esse é um outro diferencial da província, né? A gente tem os colleges públicos sempre com essa média de 25% a 30% de alunos internacionais dentro do campus, é uma regra da província, né? Então, você também tem um mix de nacionalidade interessante, você consegue conhecer pessoas de vários lugares do mundo e fazer os projetos, né, de trabalho, especialmente dessa área de tecnologia, com pessoas do mundo inteiro. São mais de 100 programas, que eu também já tinha falado, mas desses 100 programas, né, um pouquinho mais, acho que são 103, mais de 50 programas hoje são elegíveis ao PGWP, que é o visto de trabalho pós-estudos, né, então, se você tem interesse depois em fazer um processo de imigração, mais de 30 programas são transferíveis para as grandes universidades, então, em BC a gente tem um sistema de educação totalmente integrado, dentro do sistema público, então todos os colleges públicos e universidades públicas. Um college é uma faculdade, né, como a gente tem aqui no Brasil, e universidade é a mesma diferença. Então, as universidades vão ter as pesquisas científicas, né, assim como no Brasil, e as faculdades, programas, sim, diversos, né. E aí, em BC, é possível você estudar 2 anos num college, e depois transferir para a universidade e estudar os 2 últimos anos, se a sua ideia é fazer um bacharelado. Então, quando a gente fala de transferência, seria isso, né? A gente tem bacharelados completos também, e temos pós-graduação lato sensu, que é o que a gente vai também focar, depois eu vou mostrar os programas para vocês, que são opções bem legais, até para quem quer mudar de área e vir a trabalhar com tecnologia, tá? Dentro do campus, a gente tem um Career Center, então, é um departamento que faz uma preparação completa do aluno para o mercado de trabalho, né? Então, dentro do seu programa, dependendo do tipo de programa que você faz, você pode fazer um estágio remunerado, é opcional. Você tem a possibilidade de trabalhar part-time enquanto está estudando, então você pode trabalhar até 24 horas por semana fora do campus, procurar um emprego, trabalhar. Nas férias, você pode trabalhar full-time, se for um programa acima de 2 anos, né, nas férias inteiras, né, de 4 meses. Tem lá os scheduled breaks, que são 2, 3 semanas entre um semestre e outro, que também pode trabalhar full. E dentro do campus também tem trabalho, né, especialmente na área de TI, de marketing, sempre tem alguma coisa. Para alunos também, a gente tem vaga sempre de student assistants, enfim. Então, você não vai trabalhar muitas horas, às vezes dentro do campus você vai trabalhar 8 horas, 10 horas, mas não conta, aliás, não desconta das suas 24 horas fora do campus, tá? Além disso, a gente faz feiras de carreira, então, normalmente são de 2 a 3 feiras por ano que os empregadores vão até o college. Parece filme, né? Fica aquelas mesas assim. Fazer um adendo aqui. Eu já tive a oportunidade de ver uma, né? Eu fui lá visitar uma vez o Douglas e estava acontecendo.
É impressionante, foi isso que você falou, parece filme mesmo, e assim, realmente, né, a indústria vai buscar dentro dos colleges, né, a sua mão de obra capacitada, isso é bom para todo mundo, a indústria investe, né, nos colleges, isso aí é bom para a indústria, que tem mão de obra capacitada, isso é bom para você, aluno, né, que já tem uma chance de uma empregabilidade muito alta sair do college, legal para o college, que pode dizer, olha, esse programa você tem 90% de empregabilidade, né, então, assim, a conexão indústria e college é muito forte, é assim, fortíssima. Uma das coisas que a gente acompanha, né, Natália, são realmente as feiras, né? E assim, os colleges, quando eles foram criados há 75 anos atrás, era para justamente treinar a mão de obra para o mercado de trabalho. Então, muito do nosso know-how, ele vem justamente da porcentagem de empregabilidade que nossos alunos têm. Então, é isso, né? Tem esse foco, assim, tem, por exemplo, o Online Job Board é como se fosse um LinkedIn só para alunos do Douglas. Então, um sistema, uma plataforma, que você entra e vai lá, tem mais de 3.000 vagas de trabalho, de tudo quanto é coisa. Aí você fala, não, eu quero focar aqui em análise de dados, que é o que eu estou estudando. Então, você vai se preparar no Career Center para essa vaga. Não, eu estou querendo fazer uma grana porque eu quero viajar para a Califórnia nas minhas férias da faculdade. Então, eu vou trabalhar na Zara, entendeu? Então, vai aí, né, das oportunidades e do que você quer fazer, além de projetos voluntariados, enfim. E aí, além do Career Center, né, que a gente sempre fala muito de estudo e trabalho, mas também tem outras... você tem que criar uma vida nova num país novo, numa cidade nova, então, conhecer gente, fazer amigos, até para fazer um network, enfim. Então, tem várias atividades, muitos eventos. Tem evento, gente, quase toda semana, assim. Se você segue lá as páginas dos alunos, né, tem evento toda semana. Tem eventos mais sérios, assim, como um programa de mentoria para ajudar os alunos e também tem programa, por exemplo, quando você vai ter os testes, né, as provas. Então, tem como se fosse um plantão de dúvidas na biblioteca, tem aula de reforço de inglês, enfim. E aí tem as mais descontraídas, tem clubes acadêmicos, culturais, tem a atlética, a gente tem vários times oficiais, né, e também pode fazer por hobby, né, enfim, a gente tem uma quadra lá bem grande, tem academia, tem aula de zumba, aula de yoga, enfim, milhões de coisas. E aqui dentro dessas 5 vantagens, que eu trouxe só algumas, a gente tem também algumas bolsas parciais de entrada para aluno internacional, e que eu gosto de falar o retorno do investimento, né? Então, o college público no Canadá, ele é pago, para o aluno internacional não é um valor, assim, super barato, pelo menos para o meu bolso, né? Não é incrivelmente barato, mas você tem esse retorno, especialmente quando a gente fala dessas áreas de alta demanda, que você vai poder aplicar o visto de trabalho pós-estudos, ficar, como o Chico falou, até 3 meses trabalhando. Na área de tecnologia, eu não posso garantir, né, porque eu, enfim, não ponho a mão no fogo nem pela minha mãe, mas em 3 anos trabalhando, você provavelmente vai recuperar tudo que você investiu vivendo no Canadá, pagando suas contas e fazendo suas coisas. Estou errada? Não, deixa eu falar 2 coisinhas aqui só para realmente reforçar o que você falou. Uma, né, você falou da questão do custo, né, e tudo mais, o aluno internacional paga como aluno internacional, mas, por exemplo, se a gente comparar aqui com a América do Norte, né, o custo, né, de uma educação de qualidade no Canadá, ela é muito inferior à americana. Com certeza. Né? Em instituições equivalentes, né? Até estava conversando aqui antes da gente entrar ao ar com a Natália está falando que hoje estão com números maiores de americanos do que brasileiros dentro do college. Uma das coisas que os americanos eles vêm buscar, e eles sempre vieram, né, nos colleges, nas universidades aqui, educação de qualidade com valor que é muito menor do que nos Estados Unidos, tá? E aí você falou essa questão do investimento, isso é uma coisa que eu acho muito legal. O canadense ele enxerga a educação como investimento. Como você tem ali, pegar um curso de tecnologia, a empregabilidade deve estar ali na casa de uns 90%. Né? E aí você vai pegar, vou me formar ali uma pós-graduação em Cybersecurity. O salário inicial vai estar na casa de, sei lá, $105 mil por ano, isso mais mesmo. ou menos. Então eu tenho a chance, claro que isso vai depender de cada um, da sua formação. Eu estou falando de uma pós-graduação, mas de repente você já tem experiência, você não já entra como júnior, né, entre aquelas coisas. Então, assim, você ali com 6 meses, né, dentro do mercado de trabalho, você tem 90% de chance de conseguir um trabalho,
é um trabalho que vai te pagar 105 mil dólares ali, iniciais, aí você só vai subindo. Por ano, né? Foram... Só para falar. Por ano, 25 por ano, que lá eles falam por ano, galera. Aqui a gente fala muito por ano. É por mês não, calma aí. Então, assim, o que são os 40 mil dólares ali, mais ou menos, do college, né? Os 2 anos de college. Então, o canadense enxerga, né, educação como investimento. Tá? É uma coisa que para a gente no Brasil é meio complicado de pensar, porque a empregabilidade flutua muito e tal. Aqui, como a gente está num país mais seguro, o canadense enxerga muito a educação como investimento. Eu vou até voltar aqui rapidinho, porque se vocês usarem lá a plataforma que eu falei, workbc.ca, no Career Search Tool, colocar Cybersecurity, que já é, e aí você consegue colocar o nível, né, o level. Então, justamente isso, uma pós-graduação é por volta desse salário, 90, 100, 105, 110, dependendo da experiência e da vaga, né? E falando um pouco do WorkBC, eu pelo menos não conheço nenhum site de nenhuma outra província que seja tão bom para você ver dados salariais quanto do WorkBC aqui de BC. Já tentei achar de Ontário, já tentei achar de tudo, Natália. Eu não sei nem de outros países, não que eu tenha procurado, sei lá, na Austrália, não sei, mas é um diferencial, eu acho, né? Bem legal, é muito boa essa plataforma. Então, assim, isso é até uma coisa, de repente, se você está entre duas áreas, você gosta das duas áreas, entendeu? Você pode até fazer um comparativo, né? E lá, o que eu acho legal ali até do WorkBC, que você pode procurar até vagas mesmo. Uhum, entendeu? Sim. Então, por exemplo, eu abri ali ele, né? Então eu estou aqui, ó, eu achei, botei Cybersecurity, tá? Então, Cybersecurity Consultant, achei um $50 por hora, o outro 141 Cybersecurity Engineer. Posso até dividir minha tela aqui. Eu ia falar para você, se quiser. Deixa eu dividir minha tela aqui, se você não estiver acreditando em mim. Deixa eu tirar minha. Eu aqui estou no site do WorkBC, a gente tem Cybersecurity Consultant, Mango Consultant Group, né? E você tem ali $50 por hora. Cybersecurity Engineering, na TapWage CA, $144 mil por ano. Senior Cybersecurity Architect, $150 mil por ano, e assim vai, né? Então, tá vendo aqui, ó, interno é um estagiário de Cybersecurity, 8 meses, 54 mil pelos 8 meses, tá? E aí vai, tá? Então, pode voltar aí para a sua apresentação, minha querida Tária. Eu ia dizer mais alguma coisa. Ai, agora eu compartilhei errado, gente, peraí. Não tem problema. Eu não sou tecnológica, eu só falo sobre tecnologia. Vamos ver uma pós-graduação para você, Natália. Tá aqui, achei. Aqui. Bom, então agora falar dos programas que a gente oferece na área de tecnologia, né? Então, a partir de 1 ano de duração... eu lembrei o que eu ia falar, eu vou falar isso. Também você falou de comparar, né, as áreas que você tiver em dúvida, mas você pode comparar também na província, né? Porque tem essa questão hoje, inclusive eu fui questionada. Nossa, por que os programas em BC são mais caros que em outras províncias? Não vou citar nomes. E aí tem algumas questões, e uma delas é o salário mínimo, né? Que é o maior salário mínimo, não sei se é o primeiro ou o segundo maior salário mínimo do Canadá, é em BC. Então, você tem esse contraponto aí também. Vancouver você tem, né, obviamente Vancouver, Toronto, ali são as cidades que mais pagam no Canadá, né? Então, você tem o custo de vida mais alto, mas tem salário mais alto também. Exato, é bem proporcional, né? Aí vou falar então dos programas. A partir de 1 ano de duração, então a gente tem os certificados. O certificado ele é interessante se você ainda não tem nenhuma formação, um bacharelado, às vezes você fez um tecnólogo, não tem um bacharelado, mas também ainda não tem certeza se você quer ficar 2 anos, 1 ano, você quer ir lá ver, para ver como é que é. De repente você pode começar por um certificado, e depois, se você gostar, você entra no 2º ano do diploma, que o diploma é um programa de 2 anos de nível de graduação. Então, tanto certificado quanto diploma, nível de graduação, tá? Aí a gente tem Computing Science, Engineering Foundations, para quem quer fazer engenharia de produtos, tá? Não é engenharia ainda de tecnologia, e marketing também. E dentro dos diplomas, a gente tem um Computing Science,
O Computing Science, ele é da Faculdade de Ciências, e o segundo ano, o aluno pode escolher se ele quer fazer o General Stream, que é o regular, o tradicional, ou se ele quer fazer o Game Development. Então, se você procura game nos nossos materiais, você não encontra, mas tem, e é muito legal. Inclusive, a gente sediou, né, vai sediar o segundo evento esse ano de game, porque realmente é bem legal. É bem focado em dev, né, a parte de desenvolvimento de jogos, não é game designer, é game development. E aí, o Computing Studies and Information também é um diploma, mas ele é da faculdade de Business. Então, vai ter matérias mais relacionadas, não mais relacionadas, mas também terá matérias relacionadas a business, que se você, por exemplo, tem a ideia de montar uma startup, se você quiser ir mais para esse lado, é um programa bem legal. Business voltado para tecnologia, né? Ele mistura bem os dois, é bem bacana, tá? E aí a gente tem Engineering e Marketing também como diplomas. Transferência universitária, então o Computing Science, que é o diploma, ele é um diploma, mas ele também é transferível para uma das universidades top ranked, que a gente fala, então para UBC, SFU, que é como se fossem as nossas federais aqui do Brasil, né, então são as grandes universidades. Se você quiser fazer um bacharelado, então você pode fazer 2 anos no Douglas e depois os 2 últimos anos do bacharelado lá na universidade, tá? E, eventualmente, se você encontrou um programa na UBC que é engenharia, eu vou inventar, né? Engenharia do software de contabilidade XYZ, tem uns programas bem específicos. Mas o requisito de entrada, ele é mais complicado, você não tem todos, ou seu inglês não está no nível hardcore, ou a competição é muito alta, ou o valor de investimento está muito alto para você. Você pode começar com a gente, então, num programa de matemática, um programa de ciências, são programas mais gerais, em que você estuda as matérias teóricas e práticas, porque o college sempre vai ter um pouco de matéria prática, no primeiro e no segundo ano, e depois você transfere no terceiro ano para a universidade, para o programa que você viu, tá? E agora, aqui, Natália, pode falar. Vou falar uma coisa aqui, só para ratificar o que você está falando. Inclusive, essa estratégia que você está falando é uma estratégia adotada por muitos canadenses, tá? Sim. De você fazer primeiro os 2 anos dentro do college, depois transferir para dentro da universidade. Seu diploma vai ser o diploma da universidade, não vai fazer diferença nenhuma. O que acontece? Ainda mais para você que é aluno internacional, o college é muito mais barato que a universidade. 2, no Douglas College você tem ali em torno de 20 e poucos estudantes, né, Natália, mais ou menos em sala de aula. Você vai para uma UBC, você tem mais de 100 pessoas numa sala de aula, tá? Para conversar com o professor, muitas vezes, você vai ter que marcar um horário para falar com ele no mês que vem. Né? No Douglas College, você tem um acesso muito maior. Geralmente, um professor de uma universidade ele não vai se importar com um aluno até ele chegar no 3º ano, porque ele sabe que a maioria vai desistir. Então, ele não vai perder tempo com quem vai desistir. Isso são relatos, eu moro no Canadá, meu filho passou por esse sistema educacional, Natália, e eu posso afirmar isso, né? Que, assim, muitos alunos, né, mesmo canadenses, optam pela caminhada de fazer o college para se adaptar e depois ir para dentro da universidade. E tem estatísticas das próprias universidades que os alunos que vêm do college, a chance deles ficarem até se formarem, se graduarem, é maior do que se a pessoa entre direto. E tem dentro do Douglas tem office hours, então os professores eles têm um horário que tem que atender os alunos, como você falou, né? E muitos professores que dão aula no Douglas também dão aula na SFU e na UBC, né? Dependendo da matéria. Então, são os mesmos professores muitas vezes, tá? Agora vamos falar da pós-graduação que você gosta? Adoro. Temos pós-graduações, então, de 1 e de 2 anos. Pós-graduação lato sensu, tá? Por que eu coloco isso? Porque dentro do Canadá, bom, aqui também é separado, né? Lato sensu, stricto sensu. Então, stricto sensu são os master's degree, doutorados, mestrados, enfim, tudo isso em universidades. Lembra, linhas de pesquisa, como eu falei, universidade. Pós-graduação para mercado de trabalho é o que a gente oferece. Então, de 1 ano, dentro de tecnologia, a gente tem análise de dados, a gente tem Information Communication Technology, que ele é um apanhadão aí, e tem 1 ano de marketing. E dentro das de 2 anos, a gente vai ter Digital Marketing e tem Computer and Information Systems, que daí o 2º ano
você pode escolher uma dessas especializações, Cybersecurity, Emerging Technology ou Data Analytics, tá? E aí, aqui eu trouxe só as que são de tecnologia, mas como eu disse, são mais de 100 programas, e aí dentro das pós-graduações de 1 ano, é possível no Douglas você combinar 2 pós-graduações de 1 ano, e a gente vai te dar a carta de aceitação como se fosse uma pós de 2 anos. Então, um exemplo, você gosta muito dessa área de marketing, então você vai fazer 1 ano de marketing, 1 ano de Data Analytics. Então, você vai fazer 1 ano, você faz separado, 1 ano de marketing, acaba, começa o de Data Analytics e acaba. E aí você estuda 2 anos, e com isso, por que eu faria isso? Porque você gosta das 2 coisas, e com isso você vai ser elegível ao PGWP, ao visto de trabalho pós-estudos, de até 3 anos, e eu passo a palavra para o Chico, que é o maior defensor desse programa do Porque eu acho que é muito prático, Natália, por diversas razões, tá? Quando você opta por fazer um bundle de 2... O que acontece? Vamos começar pelo mercado de trabalho. O mercado de trabalho aqui no Canadá, ele não é generalista igual no Brasil, ele é especialista. Então, você vai ali, você vai fazer, por exemplo, assim, uma pós-graduação em Data Analytics, uma pós-graduação, vamos supor, em Marketing, você pode aplicar para empregos, vamos botar assim, na área de Data Analytics ou na área de Marketing, como um especialista daquela área, ou seja, você abre duas frentes aí. Muita gente, é que hoje não tem mais, né? Era o tal do Business Manager, General Business. A brasileira adorava fazer General Business aqui no Canadá, com direito a PGWP, né? Porque dizia que aquilo ali abria mais as frentes, ao contrário, aqui no Canadá isso fecha, né? Então você tem a chance aí de sair com 2 formações muito específicas. 2, vamos falar então de visto. Canadá, quando você vai aplicar para o visto, você precisa comprovar o primeiro ano de estudo, ou seja, por mais que você vai fazer 2 pós-graduações, você só vai ter que comprovar a renda do primeiro deles, né? Então, assim, você também pode vir para cá fazer um curso de 1 ano e depois, né, matricular em outro curso de 1 ano, mas aí a gente vai ter que comprovar a renda de novo para o visto, você tem todo o sistema, né? Então, assim, você já vem com a vida organizada quando você vem para o curso. Não é obrigatório ninguém fazer 2 cursos de 2 anos para batalhar uma imigração, se essa for a sua ideia. Mais 2 anos, mais 3 anos, né, de PGWP, você tem uma chance muito grande de conseguir migrar. Natália, eu vou falar uma coisa aqui, tá? Esses dias eu estava fazendo uma live com a Celina, e você falou, hoje o mundo passa, né, por um momento meio ali de uma economia, né, travada, né, e tudo mais, mas isso também é fase, daqui a pouco isso muda, né? E aí a gente estava falando, a gente fez diversas, né, facilidades aqui para quem está aqui dentro do Canadá, conseguir mais facilmente se inscrever no curso, assim, batalhar sua imigração e continuar. E eu falei, olha, não perca a sua oportunidade. Se você está aqui no Canadá hoje, está com dificuldade para imigrar, provavelmente nesses 5 anos que você está aqui, já tive algum momento que você conseguiu imigrar assim. Ó. Porque durante esses 5 anos a gente teve muita coisa que aconteceu, que era muito mole imigrar. Foi a coisa mais fácil que eu já vi de migrar. Então, assim, não perca oportunidade. E se você vier para cá para fazer um curso de 2 anos, até 3 anos de PGWP, você tem até esses 5 anos aí para batalhar um processo de migração, né, que com certeza vai flutuar. Ele vai estar mais fácil, ele vai estar mais difícil. E chegar uma hora ele abrir para você, faça aí, entre nele. Não espere... eu acho que teve tão fácil, Natália, durante uma época, que eu acho que as pessoas falaram, depois eu faço. Com certeza, muita gente falando, meu Deus, eu não acredito. Nós brasileiros temos maneira de deixar as coisas... Na própria página da 3RE da IME, a gente vê o pessoal falando, meu Deus, por quê? Nos comentários. Né? Então, assim, não vacila. E o tempo acaba sendo um senhor aí, uma ajuda muito grande para quem deseja o tempo dentro do Canadá com o visto de trabalho, aí começa. Lembra que a gente falou lá do BCP Tech? Você começa a entrar nesses quesitos aí, os processos de migrações provinciais, eles são menos estáveis do que o federal. Eles têm mais mudanças, mas também assim, em 5 anos, uma hora ele vai estar fácil para você. Não, então, e já aconteceu, assim, eu não lembro nem se era aluno de vocês, que foi com 2 pós de 1 ano, e aí quando acabou a primeira e ia começar a segunda, chamaram. Aí você não precisa, só para esclarecer, né, para quem estiver assistindo, se você conseguir fazer seu processo de imigração
depois que você tiver feito o primeiro programa, você não é obrigado a fazer o segundo programa. Inclusive, você tem que declarar que você quer fazer esse segundo programa, não é automática essa matrícula, tá? Ou, se você quiser fazer, você vai pagar como aluno doméstico. E aí, assim... Que é o mais bonito de tudo, né? Você vai pagar um terço, basicamente, do curso. Você vai sair com uma segunda formação que vai continuar. Porque vir estudar no Canadá não é só, eu quero estudar no Canadá porque eu quero migrar. Não, vamos escolher o curso certo. É você que vai pagar $20 mil no curso. É você que vai ficar tem que ir sentado. na aula. Cara, isso ajuda demais a sua empregabilidade, que ajuda demais a sua imigração. Ajuda demais a sua qualidade de vida, da sua família. Então, assim, isso tudo é muito importante, né? Então, assim, a Natália fala que eu sou fã do bundle, mas é muito por causa da praticidade, né? E da empregabilidade. Porque, na verdade, 1 ano de curso mais 1 ano de PGWP é muito arriscado. Né? E as pessoas estão confundindo. A gente estava até batendo um papo disso. Se você fizer um mestrado de 1 ano, você tem até 3 anos de PGWP. Pós-graduação, não. Se você fizer 1 ano, né, o PGWP deverá ser de 1 ano, só para você saber aí. Então, vamos lá, minha querida Natália. É basicamente isso. Eu queria saber aí que tem algumas perguntas. Nós temos algumas perguntas já que enviaram aqui para a gente. Vou pedir a nossa querida Natália para nos ajudar. Então, pergunta do Marcos. Qual é a faixa etária atual dos alunos do curso Computer Information System, Post-Baccalaureate Diploma? Bom, na pós-graduação, os alunos vão navegar aí na faixa dos 30, né? Então, 27, 28, pode ter um mais novinho, pode ter um mais velho. Vou contar, né, o aluno mais velho que a gente recebeu do Brasil era da 3RA, com 65, né? 65 anos. Então, pode variar bastante, mas fica nessa média aí de pós-graduação, como aqui no Brasil. É isso aí. Então, vamos lá. A próxima pergunta do Luiz. Qual o custo? O custo anual, ele vai estar ao redor de $21 mil canadenses o ano inteiro. Lembrando que você não paga tudo de uma vez só, lá a gente sempre não tem mensalidade, né? Então, ele sempre aparece em anuidade. Esses 21 mil, na verdade, é a tuition, que é $19.875, e tem as taxas, né, as fees. Então, no nosso valor, já inclui a parte de saúde, né, então, os alunos, enfim, o lá em... saúde aqui no Canadá já está incluído nisso aí, maravilha. Porque eles são, né, inseridos dentro da saúde pública do Canadá, você vai pagar esse seguro para o governo, só que tem tem 2 seguros adicionais, um seguro que tem outros serviços especiais, a parte odontológica, oftalmológica, etc., e tem um seguro para os seus 3 meses iniciais, até você conseguir começar a usar esse da província, né, o público. E tem também o UPass de aluno, que é muito mais barato. Se eu não me engano... Andar de ônibus para cima e para baixo já está incluído nesse preço aí. 500 e poucos dólares por ano, é muito mais barato. E aí pode andar de domingo a domingo quantas vezes você quiser. Inclui o ônibus, o metrô e também até o Cibus, se quiser pegar lá o barquinho. O que mais? E as student fees para usar todas as facilidades do campus que eu comentei, então depois lá não tem mais nenhum custo, já está tudo pago por você mesmo, tá? Provavelmente estou esquecendo de mais alguma coisa. Bolsas parciais, Natália. Temos algumas bolsas, tem 2 bolsas. Uma que é a regional, que ela vai ser de acordo com a nota do aluno. Então, se o aluno estiver aplicando por uma graduação, né, que é o certificado, o diploma, enfim, ele vai mandar o histórico escolar do ensino médio. Se estiver aplicando para uma pós, é o histórico escolar do bacharelado. Então, esse histórico escolar tem que ter uma média 8 de 10, tá? Aqui no Brasil eles não me ajudam, mas eu faço a conta, na hora a gente faz o GPA e faz a média para vocês. E a nota de inglês que a gente exige para a bolsa tem que ser maior do que a gente exige normalmente para ser aceito no programa. Então, um exemplo, o Duolingo, o mínimo para ser aprovado para o programa é 110, a nota. A partir de 125, pontua para a bolsa, tá? Então, tendo um Duolingo 125 e uma média 8 de 10 no seu histórico escolar, já vem a sua carta de oferta, já vem com a bolsa, que pode ser de $1.000, $1.500 ou $2.000. Aí tem uma segunda bolsa, tem um nome super difícil de falar, que é uma homenagem para o nosso antigo VP, que é chinês. Ela é de $2.500. Aí o aluno sim tem que aplicar, tem um prazo, e ele vai falar
algum serviço que prestou para a comunidade, ou um diploma de excelência, uma medalha. Então, sei lá, eu ganhei a Olimpíada de Matemática ou de esportes, enfim, você vai contar aí alguma coisa sobre você que toque o coração da nossa comissão julgadora. E aí são de 2 a 3 bolsas por semestre de $2.500. Então, dá para ganhar as duas. Então, se você ganhou a primeira, vamos supor, $1.500, e quiser aplicar para a segunda, você pode ganhar mais $2.500. Depois que você começa a estudar, a gente paga essa bolsa em cheque. Então, é quase um cashback, né? Então, no Canadá, né, Francisco? Bom, a galera... Cashback em dólar é ótimo. E a galera, né, eu falo que é igual os incas, maias e astecas, ainda usam cheque. Então, a gente dá um cheque no valor da bolsa. Então, não é só para pagar a tuition, você pode usar para o que você quiser. Então, é assim que funcionam nossas bolsas. A pergunta da Thaís, a gente acabou até respondendo, mas eu acho legal reforçar. Tem cursos que dão direito ao PGWP? Sim, atualmente são mais de 50 programas, tá para mudar essa lista, né? Então, alguns programas que são mais voltados para business, talvez os de marketing, né, que estavam nessa lista, a gente não tem certeza se vai continuar ou não. Então, se você quer fazer marketing, tem que ligar amanhã para a 3RA para a gente poder fazer isso. Eles prometeram que no início de 2026 eles vão mudar essa lista. Então, assim, é legal você entrar em contato com a gente logo, porque assim, você não precisa começar a estudar até o início de 2026. Não. Você precisa dar entrada no seu visto até o início de 2026, e com isso você garante aí ao PGWP em diversas áreas. É isso. Eu sei que esse vídeo vai ficar para a posteridade, mas estamos na semana do Black November. Então, para quem aplicar também na Black November, está com isenção da application fee, que são $100 canadenses para alunos da 3RA. Nada mal, economizar aí uns R$400, né? Nada mal, né? Né? Sem fazer nada aqui, só assistindo um vídeo, uma live, R$400. Isso aí, ó. Minha querida Natália, muitíssimo obrigado aí pelo seu tempo, muito obrigado pelas informações, né? A você que está nos assistindo, muito obrigado. Manda uma mensagem para a gente, é um momento bem legal para você vir estudar no Canadá, para você trabalhar aqui, né? Fazer acontecer aquilo que eu falei, quando a gente olha, né, uma programação dessa que vai levar até 5 anos, você tem um bom tempo, né, para entrar dentro das regras canadenses. A área da tecnologia é fortíssima, a empregabilidade é muito forte. É uma área que sempre as pessoas tiveram mais facilidade de imigração. Então, mesmo no momento economicamente do mundo, que não está o melhor de todos, né, é uma área que, sim, as pessoas ainda conseguem mais tranquilamente navegar essa caminhada rumo à empregabilidade e à imigração. Muito obrigado, Natália. Obrigada a você, mais uma vez, pelo convite. A gente se vê na próxima. Isso aí. Você que está nos assistindo, muito obrigado. Até a próxima.